Boa tarde, amigos, donos da bola no ar, na Band TV para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube também à sua disposição. A gente tem muito assunto hoje e a gente vai abrir com uma informação do Tiger, uma novidade que surgiu ao longo do dia de ontem. A informação é do César Cidade Dias. Mais um nome de um dos candidatos à presidência do Grêmio vazou e conforme o pleito, conforme o resultado da eleição, o Grêmio pode estar trazendo um ídolo de volta, desta vez fora das quatro linhas. Tudo bem, Tiger? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui na Band. Maicon. Maicon é o ídolo que uma das chapas, e a chapa do candidato Odorico Roman, está tentando buscar. Ex-volante encerrou a sua carreira ainda ao longo do ano de 2022 e já teve conversas com Odorico Roman e alguns pares para consultarem Maicon sobre qual função ele gostaria de exercer no Grêmio. A ideia é ter Maicon como uma peça importante do vestiário, caso essa chapa vença o pleito. Não ficou exatamente definido, ou a gente não conseguiu exatamente descobrir, Meneghetti, qual seria a específica função, mas que Maicon foi buscado por Odorico Roman e poderá ser um nome contratado caso ele seja eleito, isto é um fato, Meneghetti. Curioso isso. Bom, olha só, enquete interativa na live do YouTube, aba Comunidades, clica lá, vota e participa conosco. A gente já debateu aqui nos últimos dias que o nome de Rodrigo Caetano, atual executivo de futebol do Atlético Mineiro, ex-internacional, também foi procurado pelo outro movimento. O movimento de Alberto Guerra. Guerra quer Rodrigo Caetano para ser o seu executivo de futebol. Odorico Roman já conversou, ele e Antônio Dutra Júnior, com o Maicon para trabalhar no futebol em uma pasta, em uma função que a gente não consegue deixar muito clara. Portanto, nós estamos perguntando para você na live do YouTube, qual a contratação seria mais importante para o departamento de futebol do Grêmio? Maicon ou Rodrigo Caetano? A gente quer medir um pouco isso. César Cidade Dias. Pois é, Meneghetti, o que a gente pode tirar dessas primeiras informações que surgem das campanhas, e ambas as notícias elas surgem do teu canal do YouTube, Meneghetti, a notícia de Alberto Guerra na relação com o Rodrigo Caetano e também a notícia envolvendo o Maicon com a candidatura de Odorico Roman. O que fica para mim de tudo isso é que o Grêmio vai mudar tudo. Isso é o que fica. Porque a gente sabe que existem ainda dificuldades, por exemplo, a própria informação do Tiger, de que algumas coisas não se sabe a função aqui e ali. Esse status da diretoria do Grêmio atual, Diego Serri, isso tudo é carta fora do baralho a partir da volta do Grêmio. Então, o que fica é isso. Sinceramente, a discussão do Maicon, tá? Eu vou dar uma opinião aqui que não é a opinião do torcedor. Eu não quero o Maicon de volta no Grêmio. Vamos debater isso aí. O César se posicionou assim, abertamente. Impressionante, hein? Tá, olha. Vamos ver. Eu entendo a situação do César, eu já passei por isso. O César é o gremista de maior representatividade na comunicação. O César, cada palavra que ele falar sobre a eleição do Grêmio, coisas que envolvem a eleição do Grêmio, ele tem que tomar todo cuidado, porque não vai faltar um ananá para dizer que ele está puxando para um lado, puxando para o outro. Eu não tenho essa preocupação agora. Eu vou ter na eleição do Inter o ano que vem. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Cara, isso é risível. Gente, isso é um absurdo. O Tiger acaba de dar informação de que uma das chapas tem o interesse de trazer o Maicon de volta. Não se sabe exatamente para quê ainda, mas trazer de volta. Como assim, cara? Que tipo de gestão tu vai ter? Tu vai trazer um ídolo de volta, tu não sabe qual função dá para ele, tu tá trazendo de volta por ser ídolo. Mas que tipo de organização, de projeto de trabalho é esse? Que tu quer trazer um cara só porque ele tem nome, tem grife, mas que tu não sabe qual é a função dele. O Rodrigo Caetano, tudo bem, ele é diretor executivo, vai ser diretor executivo e é um dos melhores do Brasil na função. Mas essa história do Maicon, eu vou dizer uma coisa, se isso é eleitoreiro, se isso aí é deixar vazar o nome para ser eleitoreiro, gol contra, hein? Se eu sou sócio do Grêmio, eu não voto em alguém que quer trazer o Maicon de volta, não sei para quê, mas vamos trazer ele de volta. Isso é um absurdo, cara. Ribeiro Neto, eu quero te ouvir. Eu tô curioso. Eu vou tentar ser coerente aqui. Não vai conseguir. É difícil isso que conseguir. Eu sei disso. Mas eu tenho duas leituras sobre o mesmo fato. A primeira é que, assim como o Rodrigo Caetano, esse negócio do Maicon é uma medida eleitoreira, né? Que não tem nenhuma, sabe,
É assim, ó. Coloca pra. Eu divirjo, tá? Tá bem, não tem problema. Coloca pra comunidade. Como o Guerra largou com o Rodrigo Caetano, o outro da. Tô atrás, vamos emparelhar isso aí. Michael, tá? Michael é um cara representativo, não há dúvida nenhuma, tá? Mas vamos lá. Dentro dessa situação que para mim ela é utópica, porque apenas são medidas eleitoreiras, que não tem nenhum chão, tá? Até mais se o Renato ficar, porque se o Renato ficar, tudo isso aí, ó, é balela, não serve para nada, entendeu? É Renato Futebol Clube, ele que vai escolher quem vai trabalhar com ele, tá? Diga-se de passagem, claramente isso. Agora, se fosse para escolher, olhem bem o que eu vou dizer. Se fosse para escolher quem eu acho que teria uma maior contribuição para a transição que o Grêmio vai ter agora, eu votaria no Michael. Mas tu nem sabe qual a função. Vou te dizer qual é que eu gostaria. Bom, então explica pro Eu candidato. até fiquei na dúvida se eles não querem o Maicon pra volante, né? Quando tu disse que não sabe a função, daqui a pouco vai jogar, né? Ah, o Ribeiro tava indo tão bem. Não, mas eu tô fazendo as duas leituras. Não, mas deu respeito na posição. Tá, muito bom, obrigado. Tá respeitado a tua posição aqui, o teu direito de te manifestar. Nossa, super mudou a vida do Ribeiro Neto. Ele é respeitado pelo Meneghetti. Pô, cara, isso aí tu não sabe o quanto é importante pra mim isso aí. Nossa. Pra ti não é, pra mim. Tá, Ribeiro. Na boa, hein? Na boa. Completa pra eu te dar um Eu vou divergir do Ribeiro, mas deu respeito. Isso aí. E vivemos há 40 anos trabalhando juntos. Então, assim, por quê? Michael teria que ser colocado nas categorias de base do Grêmio. E é lá que ele vai poder dar alguma coisa da experiência que teve no seu jogo. Não tem nada a ver com futebol profissional. Põe na categoria de base, é um ídolo, lá ele vai poder ajudar. É isso que eu acho sobre esse assunto. Agora, a essência é que nenhum dos dois casos vai acontecer. Vem, JB. Tá, a primeira questão. O Ribeiro Neto estava, na minha visão, evidentemente, acertando quase tudo. Que eu respeito a tua visão, inclusive. Que eu Não respeito, faz inclusive. diferença. As Não, pessoas, tá bem? as pessoas. Fala, JB. É que, não, peraí, mas é que a gente está vivendo uma época de Twitter, Facebook, Instagram, que é o seguinte: o cara vai lá e dá uma visão, aí vem outro e diz assim, não respeita a tua visão. Que diferença faz? Se tu não respeita a minha visão, respeita. E isso vale para mim também. Se tu der uma visão, eu vou dizer, não respeito. Azar! Na minha opinião, não vale nada. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. A minha vale. Tá, o que tu entendeu o contexto. Eu não tenho que validar a opinião dos outros. Vamos, JB. Assim, ó. O Ribeiro está muito correto quando, primeiro, se um candidato chega, convoca uma entrevista coletiva, ou vem aqui sentar na bancada do dono e diz assim, meu executivo vai ser Rodrigo Caetano, meu técnico vai ser fulano, meu jogador vai ser cicrano, beleza. Isso é uma proposta, isso é mostrar o que você está pensando, o seu projeto de gestão, perfeito. Quando o cara começa a vazar um nome ali na imprensa, vazar outro nome lá na imprensa, vazar não sei o que, tal, é golpe eleitoreiro. E o golpe tá aí, cai quem quer. É golpe eleitoreiro para tentar fazer a repercussão. E vale para todos. Vale para um, vale para outro. Então, eles estão tentando... E aí, só mais duas análises rapidinho. Primeiro, o do Maicon, claramente é uma situação... E isso não é nem... Eu nem vou contestar, tá? O do Maicon claramente é o seguinte... Cara, qualquer pessoa já viu que para ganhar a eleição é só se descolar o máximo do Romildo. O Maicon ser obrigado com a gestão Romildo, vamos nele. Porque claramente muito torcedor vai pegar, porque hoje o negócio é se descolar do Romildo. Segunda e última, rapidinho aqui para fechar. Ribeiro, no restaurante que o Rodrigo Caetano janta, o Maicon não pode entrar. Tá, deixa eu só... Tá, Não como me jogador. permita falar Não um como pouquinho, jogador, Ribeiro. como dirigente. Também queria colocar, todo mundo falou, eu queria colocar minha opinião aqui para dizer o seguinte. Eu não vou embarcar nesse discurso do Ribeiro e do JB, que para mim é o discurso mais fácil, embora eu respeite, mas eu divirjo, de que são movimentos eleitoreiros. Vem cá, eu não vou tirar de Odorico Roman e Antônio Dutra Júnior o direito de achar que o Maicon é uma boa pro Grêmio. Pode ser isso. Como é o direito de Beto Guerra querer Rodrigo Caetano. Só que eles estão em prateleiras diferentes. Aí eu concordo com o JB. Rodrigo Caetano, na minha opinião, é o melhor executivo de futebol trabalhando hoje aqui no nosso país. É o melhor, para mim, disparado. Ele está num outro patamar. Os outros, há bons executivos, mas ele é o melhor. E aí que eu entro no detalhe, e por isso que eu divirjo. E falei o mesmo sobre o D'Alessandro. Quando se especulou o nome do D'Alessandro para o lugar de Paulo Autuori. Eu acho muito cedo para que o D'Alessandro volte a trabalhar no Inter numa função diretiva ou de coordenação, e vale mesmo para o Maicon. Viração entre amigos. Ah, mas tem que trabalhar com inimigos. Mas ele é quase compadre lá do Tyson, do Edenilson. Está muito envolvido emocionalmente com este time, com este grupo, como o Maicon. E aí eu entro num outro detalhe. E eu acho que a vida não é só a vida de academia, de estudo e de teoria, mas isso é um ponto importante. Eu não sei que preparo o Maicon fez na sua trajetória
história para ocupar uma função dessas. Eu não sei se ele se preparou, se ele estudou. É claro que o seu conhecimento, experiência, vivência de vestiário pesam muito e pesam muito mais, inclusive. Mas tem que se preparar, tem que fazer curso, tem que procurar se informar, fazer estágios em outros clubes antes de embarcar nesta função. E para fechar da minha parte, quero divergir do Cedra. Quando ele diz que isso está sinalizando que muda tudo. Não mesmo. O presidente Bolsonaro colocou o Marcelo Oliveira numa ação entre amigos de vamos acomodar aqui, está encerrando a carreira, fica aqui comigo. Foi um fracasso, Marcelo Oliveira, no vestiário, justamente pelos argumentos que eu estou dando. Vira ação entre amigos. Fala, Baldasso. Pelo amor de Deus, gente. O que o Ribeiro falou aqui é descolado da realidade. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Primeiro que nós todos estamos numa cruzada pela profissionalização da dupla Grenal, né? A figura do vice de futebol, aquele bruxo do presidente que era indicado sempre, ela está morrendo no Rio Grande do Sul. Isso é maravilhoso. Profissionais capacitados, experientes e especializados em cada função. O Ribeiro Neto acaba de dizer, traz o Maicon, sem saber para o que querem o Maicon, e nem quem quer trazer o Maicon sabe para o que é. O Ribeiro fala, coloca na base. Por quê? Porque ele foi um grande jogador? Ele vai dar contribuição na base? Então eu vou te dar uma informação, tá? Eu poderia dizer aqui 5 nomes de grandes jogadores da dupla Grenal que trabalharam na base da dupla Grenal e não sabiam porcaria nenhuma de didática, encaminhamento de trabalho, método, condução, pedagogia, nada. E o pior, tu não consegue demitir e ficar todo mundo dentro do clube olhando um pro outro assim, o que nós vamos fazer com esse cara aqui? O Maicon não é, o Maicon ter sido um grande jogador não é garantia alguma de que ele possa dar uma contribuição na base do Grêmio. Só faltou informação. O Maicon, junto com o Vitor Ferraz, na época, fizeram o curso da CBF. Perfeito, eu tenho curso de contabilidade. Eu não posso ser contabilista. Curso é uma coisa, experiência. Ninguém começa uma profissão. Ribeiro, ninguém começa uma profissão no Grêmio. Ninguém começa uma profissão técnica do futebol no Grêmio. Tu começa no interior. Só para rebater do Ribeiro, assim, ó, só para rebater, 30 segundinhos. Só para rebater, eu penso que o Baldasso está muito certo, e não é que o Maicon pode ser, a gente não saiba, um grande gestor de vestiário. A grande questão é que está claro que estão indo nele por ser um ídolo que está machucado e que vai trazer a torcida pro lado. Eu não posso julgar, tu pode, mas eu não vou discordar disso. Porque eleitoreiro, ele pode querer o Maicon e achar que o Maicon... E tá errado, inclusive, em querer o Maicon, na minha opinião. Diga, César. Só duas situações. A primeira, com relação ao executivo, a comparação Rodrigo Caetano, o Odorico já falou que é o Anderson Barros, né? Que é o executivo do Palmeiras, né? Hoje o executivo do Palmeiras, que é o primeiro nome. O Maicon, uma outra situação que me parece diferente. Agora, só um contraponto com relação ao ser eleitoreiro ou não, isso é uma avaliação, né? Claro. Porque hoje, por exemplo, o que fez a imprensa, existiu o porquê da origem dessa informação. É uma foto do Maicon com o Dutra Júnior, que é um dos principais nomes da chapa do Odorico, reunido com o Maicon no Rio de Janeiro, conversando situações para vir para o Grêmio. Não me parece nada errado no contexto. Não tem errado. Mas César, no momento em que a notícia que é dada pelo Tiger diz que a chapa quer o Maicon e não sabe exatamente para o que, é eleitoreiro. Porque se tu tem uma convicção de que o Maicon vai te dar uma resposta em determinado setor, agora se eles não sabem por que é simplesmente pelo traz o Maicon porque é um nome forte e vão votar na gente. O Guilherme Araújo, ele é assessor de imprensa do movimento do Odorico Roman. Jornalista, Guilherme Araújo. Guilherme Araújo, foi ele que mandou para você, né, Paulinho? Para ti mandou, né? Mandou um WhatsApp para o nosso editor Paulo Pires dizendo o seguinte, e nós vamos ler aqui, tá? O Maicon não foi convidado para executivo nem para o futebol. Só um parênteses, a gente não disse isso. Foi convidado para trabalhar no futebol. A enquete não tem sentido. Bom, esta é a opinião do Guilherme Araújo, mas aí, Guilherme, nós é que debatemos aqui pela manhã, a gente começa às vezes um dia antes para debater qual vai ser a enquete. Vamos sugerindo, vamos corrigindo, vamos ajustando. Entendo, tá aqui a tua posição, tá lida. Para o movimento de Odorico Roman ou para o assessor de imprensa, a enquete não tem sentido. Nós achamos que tem. Apenas se fez uma conversa com o Maicon sobre possibilidades para o Grêmio de 23. Foi um encontro, sem agenda prévia. Guilherme, se é agenda prévia, se não é, se é coincidência, se encontraram na Rua da Praia ou na Avenida Copacabana, não faz diferença para nós. O fato é que houve um encontro, né, para que ele trabalhe no Grêmio. Não há promessa nem comprometimento com nada, nem abordamos isso. Inclusive o Maicon autorizou a divulgação da foto. Abraço. Muito obrigado, Guilherme Araújo, pela tua audiência conosco e por ter colocado aqui a tua posição, que nós lemos, temos algumas divergências aqui, porque a gente não está dizendo que ele foi, inclusive, convidado para ser o diretor executivo de futebol. O que a gente está dizendo é que houve uma sondagem para que ele trabalhe no Grêmio em uma posição que não está clara. Aliás, se tu quiser nos esclarecer qual a posição, ficaria muito legal, ficaria mais claro ainda e maior lucidez para o nosso debate. Fala, Tiger. Olha só, vou dar um posicionamento que chega agora do Maicon, tá, Meneghetti?
Maicon se posicionou sobre o assunto através da assessoria de imprensa também, enviou uma nota para a assessoria de imprensa, para o Guilherme Chaves, que me repassa aqui. Uma posição oficial do Maicon, tá? Esclareço que não declarei apoio a um ou outro candidato à presidência do Grêmio. Ontem, no Rio de Janeiro, conversei com o Odorico e falamos apenas sobre uma partida de despedida e o que penso para o futuro. O mesmo fiz com Alberto Guerra há algum tempo. Respeito ambos candidatos e acredito no torcedor que será o responsável pela escolha do melhor para o Grêmio. Nota de Maicon, agora aqui para o Donos, Meneghete. Tá, só para deixar claro aqui que a gente não disse que o Maicon declarou apoio para esse ou para aquele movimento. O que nós estamos dizendo é a informação que nós temos, que ele conversou com o Odorico Roman e parece que com Antônio Dutra Júnior também. Diga, JB. Ô, Chiclé, abre aqui. Abre aqui. Tu merece um cafezinho, porque tu acertou tudo. É golpe! É golpe eleitoreiro dos dois lados, seja quem for. Eu não do concordo guerra com dele. não, eu acho a Se o palavra, cara... inclusive eu acho a palavra excessivamente forte e descabida. Não, golpe, já- eu não assino embaixo disso. Não, Meneghete. Não assino. Não, já tô Golpe JB. é muito forte. Golpe As tá aí. pessoas entenderam que JB. golpe no dicionário, todo mundo sabe, mas popularmente, atualmente na internet, mas vamos lá, JB. golpe Quem sabe tu troca, eleitoreiro então, diz que é um virou- movimento Então eleitoreiro. Tá, perfeito, tá Manobra. bom? Pra não acharem que tá sendo ofensivo, não é. Eu não tô sendo ofensivo, não quero ser ofensivo, quero ser apenas prático como o Ribeiro deu. É um movimento eleitoreiro. Um movimento Que eleitoreiro. vocês Se o cara- acham, eu não Se o concordo. cara senta com o Maicon pra conversar, que é um ídolo do Grêmio, que o jogador tá machucado, e ele senta pra conversar, e lá pelas tantas ele divulga a foto, é óbvio que é pra angariar a simpatia do torcedor. E eu não tô dizendo que é errado, ele é candidato, ele tem que Mas, conseguir JB, voto, mas que é isso, é. JB, tudo bem, cara. Eu respeitando muito a tua opinião, pode ser o que for. O fato é que ele sentou e conversou sobre o futuro do Grêmio. Sim. Se ele vier contratado, tu vai pegar a palavra golpe e vai engolir ela. Não. Isso aí. É claro, cara. Claro que não. Claro que não. sim, Tá, vem cá, JB. então tu acha que o... Por que vocês não falaram que o movimento com o Rodrigo Caetano também é golpe? Eu falei. Mas é. Não, golpe não usou. Golpe não usaram. Mas é que não é isso. Não, usa golpe também, então. Também eu não usei é golpe. eleitoreiro. O golpe porque, insisto, Você não pode querer o Rodrigo Caetano. Deixa eu falar. Tá? Popularmente, hoje, a gente brinca que golpe tá aí, que quem quer, virou uma outra situação, e não aquela golpe anteriormente era ao máximo, é. Isso, era uma coisa assim, era um erro grotesco. Não, aí hoje, assim, é uma manobra eleitoreira. Tá, Então, então eu eu vou estava dizer, de férias eu no vou Rodrigo dizer o Caetano. que é, Deixa tá. eu terminar. Eu estava de férias no Rodrigo Caetano e falo o mesmo aqui. Tanto que eu nem divulguei no meu canal do YouTube, porque pra mim é a mesma coisa. É tentar e mostrar pro torcedor dizendo, o Rodrigo Caetano e tal. Pra mim, na minha avaliação, toda e qualquer especulação que seja assim, postar foto, e ele pode contratar o Maicon, posta foto sem compromisso e tal, Deixa eu- na posso minha fazer uma visão, pergunta? tentativa de Tá. convencer o cara a Vou te votar fazer a nele. pergunta então. Se o movimento do Guerra se o Guerra ligar pro Cavani, tá? Ligou pro Cavani e conversou e sabia a vida falando dele, sério? tem alguma chance dele jogar no Grêmio se ele ganhar a eleição. Tu acha que isso não é notícia? Notícia, não tô dizendo que não é notícia, Meneghete. Agora, ou o cara faz uma notícia, coletiva cara. e assume que quer o Rodrigo Por Caetano, Por que fazer se ele coletiva? vaza Não. pra imprensa, Não, por que ele vai tentativa fazer de uma manobra. coletiva se daqui a pouco ele não consegue fechar com o Rodrigo Caetano, ele vai ter que ir atrás do Mas no segundo? momento que tira uma fotinha Então não e pede autorização precisa. para botar nas redes sociais, é porque quer que essa divulgação seja feita, né? Se tu quer fazer algo e tu tá tramando pra fazer, tramando não dá pra Tramando, falar, é. Olha as palavras. tu tá articulando, né, pra fazer um projeto, tu guarda. Se tu publiciza, é porque tu quer que as pessoas saibam do que tu tá articulando. Isso é eleitoreiro, qual é o problema? Desculpa, eu só, é que o eleitoreiro... O que é? Me dá outra palavra então para Não, eleitoreiro. é que o o governo tá eleitoreiro, dizendo isso, o movimento não, é que o eleitoreiro. eleitoreiro, tu parte do princípio que aquilo não se confirma, que é meramente para tu conseguir simpatia. O que eu quero dizer para você é o seguinte, os nomes citados, tá? São movimentos pontuais. Só um pouquinho, os Não nomes foi isso. citados, tá? Não, mas é o que vocês estão dizendo. Não é o que eu tô exatamente dizendo. isso que vocês Não, estão o que eu dizendo. tô dizendo é o que eu disse. Olha aqui, ó. Não, o que tu tá dizendo é isso. com golpe JB. eleitoreiro, cara. Cara, o que Isso é que eu muito estou forte. dizendo? O que eu estou A palavra de dizendo? vocês tem muita força. diz, O eu programa não aqui falei, repercute. Mas nós não retiramos o golpe já. Então Não, vamos mas é embora. que... Já falou, JB, né? Mas tu JB, pediu pra retirar ou não pediu? O D'Alessandro está... Não, eu Por sugeri. exemplo, vamos sair um pouco da discussão do Maicon. O D'Alessandro, na opinião de vocês, ele está habilitado a vir cumprir algum cargo dentro do Inter?
Depende. Depende. Ele está- não, mas ele está Habilitado habilitado. tecnicamente, sim. Acho que ele não tem experiência ainda Tudo para bem, isso. Tu pode Como o Michael. criticar isso, mas se alguém informar que pensa no D'Alessandro, tu não vai dizer que é meramente eleitoreiro. Tá, Claro mas que aqui- tu vai- É que não tem uma eleição agora, né? César, Não, mas não aí- tem uma eleição. mas aí eu vou César, fazer... Ano que vem, nessa mesma época, tá? Ah, gente. Quem o D'Alessandro apoiar, tem gente, a o que eu quero articulação dizer, eleitoral, o que eu quero- coloquei eu óbvio. tentei O dar Michael um não apoiou exemplo. ninguém, tá? Aí é que tá. Eu tentei dar um exemplo para dizer o seguinte: os nomes citados do Rodrigo Caetano, o Anderson Barros, agora o Michael nessa edição que a gente está tendo, todos eles são nomes que de alguma maneira são fatos dentro do Grêmio. Todos eles. Não é nada meramente eleitoreiro, um carinho. Mas Baldassi, deixa eu falar. Baldassi, vai, Baldassi. Mas aqui, ó, César, sabe qual é o problema da história? O problema é que nós acabamos de ter uma manifestação da chapa e uma manifestação do Michael. E ambos estão dizendo, e são manifestações oficiais das partes envolvidas, de que foi só uma conversa, que era só uma aproximação e que nada foi tratado em relação a ele trabalhar no Grêmio. Na medida que tu pega uma foto dessa conversa que nada tem a ver com ele trabalhar no Grêmio e divulga abraçado um no outro, é eleitoreiro. Como Guerra Não, mas só um pouquinho. Eu não acho É, que eleitoreiro. assim, Como vem cá, Guerra- ele deixa eu só confirmou, conversamos sobre o Grêmio de 23, tá escrito, pega a nota. Eu não vou imaginar, Pelo eu não vou amor de imaginar Deus, gente. que o candidato Odorico Roman, Foi tomar por um chopp. coincidência, faltando 20 dias para a eleição, foi se banhar nas águas frias, que a água do Rio de Janeiro é fria, a praia é maravilhosa, mas a água lá é gelada, foi se banhar lá e encontrou o Michael em Ipanema. Opa, e aí? Pô, vamos sentar juntinho aqui, bota a tua toalha aqui, vamos sentar. E aí, vamos falar de quê? Nós vamos falar sobre a eleição Mas é presidencial? verdade. Vamos falar, não foi uma coincidência, Pô, né? Ele pelo pegou um amor de avião e Deus, foi até lá para conversar com o Michael. O resto, a assessoria de imprensa pode dizer o que quiser. seja- Qual é o problema do Odorico Roman querer o Michael? Mas assim, ó. É o direito dele. Eu acho assim. E vou achar que ele. Por que eu vou desconfiar que é eleitoreiro? Não, nós estamos discutindo o certo e o errado aqui. Nós não estamos discutindo. E eu vou dizer mais: faz parte do jogo ser eleitoreiro. Não vem me dizer que é um movimento saudável, porque não é, né? Não, todo mundo faz isso. Não vem Todo me dizer mundo que é um faz movimento em saudável, porque não todas é, as né? searas. E eu- Todas as searas. Isso aí Bom, é do e aí eu jogo. posso achar errado, né? Não, mas tudo bem, mas isso faz Tu parte tá do tratando o jogo. movimento eleitoreiro como se fosse um processo normal e tudo Pra mim bem. é normal. Legal, vamos dar like. É do Eu não jogo, acho. é do Eu não jogo, acho. é do Eu não jogo. acho. O JB Eu já estou inscrito umas 12 vezes aqui. Peraí, Vai. deixa eu pontuar algumas coisas aqui do meu pensamento. Tá? A primeira questão. Vamos lá. Eu trabalho na imprensa, portanto, quero audiência. Às vezes os caras chegam pra mim e dizem assim: tu só quer clique no teu blog. Sim, eu vivo disso. Esses dias eu cheguei na padaria, o padeiro queria me vender pão. Eu fui numa loja de carros, o cara queria vender carro. É assim, o cara quer vender carro, o outro quer vender pão e a gente quer vender audiência. Quem é político precisa de voto. Quem? Político partidário e de clube. Ele precisa de voto. Então o que ele faz? Ele faz tudo para ter voto. Ele pede voto e ele faz ações, inclusive comer pastel na feira para pedir voto. Quando o Guerra posta uma foto com o Darley, o que tu acha que ele está fazendo, parceiro? Ele está tentando convencer o torcedor do Grêmio que ele tem o apoio do Darley, se é que vai ter, não sei, mas que tem o apoio do Darley e que votem nele por conta disso. Quando vaza o nome do Rodrigo Caetano, é isso. Quando vai e se reúne com o Maicon e tira uma foto e posta essa foto e divulga essa foto, é para mostrar para o torcedor. Torcedor do Grêmio, olha só, estou aqui imobilizado. O Odorico, eu acho saudável, inclusive, foi no Fluminense conhecer o departamento médico do Fluminense, que é renomado, sendo que o departamento médico do Grêmio é um dos mais criticados atualmente pela torcida. O que ele está querendo? Voto? Isso é errado? Não! Talvez a palavra. Insisto aqui. Parabéns, A palavra golpe É foi isso mal aí. colocada por mim, É isso porque aí. eu trouxe para uma situação mais de brincadeira da internet. nada O Meneghetti disso. colocou. Não, Deixa eu não, terminar. eu discordo, Deixa eu colocar. discordo. Por quê? Mas é um movimento para ganhar um voto do sócio. mas eu- E não, qual é o erro disso? Os caras estão na eleição de expressão de voto. Não tem nenhum erro. Mas vamos falar real aqui, Já vou né? te passar, eu só quero dizer o seguinte. Eu acho que tem uma diferença aí entre querer o Maicon e o movimento eleitoreiro, como usaram JB e Ribeiro Neto. Movimento eleitoreiro, para mim, é para enganar. Estou fazendo um movimento eleitoreiro. Estou cogitando a possibilidade do Maicon trabalhar se eu ganhar a eleição, mas sabe uma coisa? Eu nem quero o Maicon. Meu coordenador técnico é não sei quem. Então, isso é movimento eleitoreiro. Eu não acho saudável o movimento eleitoreiro. Agora, botar uma foto de alguém, de um ídolo, divulgar, olha, esse cara aqui, eu vim aqui conversar com ele para aprender sobre futebol. Bom, aí ele quer voto. É legítimo que o Guerra queira voto, é legítimo que o Odorico Roman queira o voto. Eles só vão se eleger com o voto. Agora, movimento eleitoreiro, para mim, soa como enganar. E eu não acho que esteja acontecendo É isso. exatamente isso, é isso que eu ia falar, Meneghetti. Exatamente a tua manifestação. Eleitoreiro, tu parte. Ah, não ri, Ribeiro. Porra, cara, que chato isso, Deixa velho. o César falar, Ribeiro. Cara, não, fala, larguei.
Deixa eu falar então. Você falou demais, né, JB? Tá bom, então não, o César não vai falar, eu não quero falar. Eu acho que nós não estamos discutindo o mais importante. Claro. O mais importante para mim é o seguinte: existe um processo que é um processo que cheira a mofo, que pode ser a realidade do Grêmio do ano que vem, que é a velha prática de contratar ídolos para trabalharem no clube sem saber o que fazer no clube, porque o importante é ter um ídolo lá para ser o costa quente no processo. Isso aí em 1970. Exatamente, foi a minha. Eu acho que esse é o debate, essa é a matéria-prima mais relevante. O resto é periférico. Isso vai dar voto. Não, isso aqui tira voto. Daqui a pouco o movimento vai querer alguém que não tem uma boa relação com a torcida. Tira voto. Bom, mas se os caras acham que o cara é bom, velho, se o cara vai acrescentar, esse é o debate. Eu concordo integralmente com essa tese do Baldasso. Aliás, eu abri aqui questionando se o Michael está preparado. Isso não é muito prematuro o seu retorno. E acho mais. Eu sei que você, torcedor do Grêmio, na grande maioria, está empolgadíssimo. Vem o Michael, tô empolgado. É o ídolo, é o cara que levantou taça, a Copa do Brasil, Libertadores da América, Grenais, tomou a chave do D'Alessandro, como eu digo, da hegemonia nos clássicos. Gente, é outra função, ele não vai mais ser jogador, é outra função. Questiono, ele está preparado para isso? Ele se preparou para isso? Eu não sei se ele se preparou, talvez até sim. No caso do Inter, Ribeiro, no caso do Inter, vamos lá, vamos citar os nomes. O Inter está sem coordenador técnico, a torcida está pedindo o D'Alessandro, né? Vamos lá, o D'Alessandro tem experiência nisso? Eu não sei se o D'Alessandro está preparado para isso. Agora tu pega um outro nome, pega o Bolívar. O Bolívar talvez esteja preparado, já está trabalhando na Chapecoense, está um ano lá, está vendo como é que funciona o processo. Eu não quero ídolo por ser ídolo. Claro. Eu quero pessoas capacitadas para trabalhar. O fato de conhecer o clube, de ter respaldo da torcida, ajuda. Mas o cara tem que ter conhecimento técnico para fazer a função. Fala, Ribeiro. Chega um dos candidatos e posta uma foto com o Jardel, posta uma foto com o Adilson Batista, com o Arce, com o Hugo de Leon. O que é isso, Meneghetti? O que é isso aí? Isso aí é propagar alianças, é propagar apoios. Qual é o final disso aí? É a eleição. Então eu não vejo... Mas isso não é eleitoreiro. Eleitoreiro é um termo jocoso, É que tu tá colocando o eleitoreiro como uma coisa jocosa e pejorativa. Mas é ruim. Eu estou sendo o eleitoreiro, para mim é uma praticidade. Vocês chegaram a usar uma praticidade. Peraí, vocês associaram a eleitoreiro com a palavra golpe, Ribeiro. Depois retiraram. E aí vou achar que é saudável. Vou achar que tu tá elogiando a chapa do Dorico Romano. É uma manobra eleitoreira. Dicionário. Qual é o problema disso? Uma manobra eleitoreira. Eleitoreiro no dicionário. Disse de uma manobra ou conchavo político cujo fim é tão somente a eleição de um ou mais indivíduos ou para atrair os votos do eleitorado. O Ribeiro está certo. É uma manobra para atrair votos. É ou não é? Nós temos que dividir o programa, tá? Nós temos que dividir o programa em dois. É ou não é? O Baldasso aqui tá indo pro mérito da discussão se o É Michael é que bom ou o ponto não. mais importante. Tá? Aqui é a discussão. Para vocês, o Michael é carta fora do baralho e só foi Eu não divulgado. disse isso. Quando tu mas diz tu tá errado. eleitoreiro, mas tu aí tá tá- dizendo que a não, ação aí, filho, anterior à eleição. Aí é a tua Dicionário. interpretação. Tu está fazendo uma interpretação que é só tua. Quando tu usa, não é só minha. Não, quando tu usa, essa é a tua verdade. Não, A quando minha é tu outra. usa eleição, Quem eleitoreiro. te disse isso? Quando tu Calma, usa Ribeiro. Quem eleitoreiro. te disse isso? Quando tu usa eleitoreiro e golpe, o que tu tá dizendo? Não, eu não usei a palavra O que que tu, golpe, entendeu? o que que Eu você sei. tá Mas a dizendo? gente já não falou que era para retirar. Ô, Ribeiro, Manobra. o que fez o presidente Cofre aquela vez que anunciou na véspera da eleição a compra Cofre, da Arena? claro! O jogador no Cofre, o movimento eleitoreiro. Então, é isso aí. E é errado, né? É errado fazer isso. eu Dizer que vai não comprar a Arena e não tem nada assinado. Dizer que tem um jogador no Cofre que nunca desembarcou. Pra mim, isso aí Tá são errado. manobras usuais Tá bem. em período Tá bem, pré-eleitoral. são usuais, só que o que o César está dizendo é o seguinte: no momento que tu taxa uma manobra como eleitoreira, tu está dizendo que o fato não está acontecendo e o candidato está tentando fazer parecer que está aí é que acontecendo. está. Isso é eleitoreiro. Aí é que está. Interpretação tua. Eu li o dicionário. Quando o candidato a presidente come um pastel na feira que ele nunca vai comer na vida, isso é eleitoreiro, porque ele não gosta do pastel. Ele está Claro, fazendo mas isso isso só aí porque... é uma outra relação, o eleitoreiro visando a eleição. Certo, Vocês errado, vai elogiaram, acontecer vocês ou não. inclusive elogiaram o movimento. Peraí. Eu sugiro que depois do programa peguem um vídeo lá e vejam tudo que vocês falaram aqui nesse momento. Olha só, eu acabei de ler.
ler. Já leu, você leu de novo. Eu li Eu aqui, discordo de ti, que é eu um entendi. movimento... Não é de mim, é do E eu te dei exemplo de Fábio Aurélio. Koff. Do Aurélio. E eu te dei exemplo de Fábio Koff. Aí diz Conchavo. Conchavo é muito forte, cara. Pode reportar, é isso. pode reportar, eu vou dizer de novo. Uma manobra... Manobras eleitoreiras dos dois candidatos. Ponto Tá bem. final. Cujo fim é somente a eleição. Vem cá, tu acha que o Guerra tirar uma foto com o Darley ou tirar uma foto com o Maicon e os dois postarem na rede social, qual é o fim deles? É dizer pro torcedor do Grêmio, o Darley me apoia, torcedor do Grêmio, ou eu estou interessado tanto nas coisas do Grêmio que estou avaliando o futuro com o Maicon. Ponto. Eles fazendo isso é uma manobra pra, olha, quem gosta do Maicon, quem gosta do Darley vai votar em mim. Ninguém tá dizendo que os caras são más pessoas, que estão errados por isso, mas é que a gente tem que ser transparente na minha visão e jogar limpo dizendo, é isso que eles querem. Estão tentando ter voto. Não se trata de ser transparente, que tu e o Ribeiro são transparentes ou não são. frente. Não, eu acho que continuo achando que estão completamente errados e estão fazendo uma avaliação precipitada disso aí. A tua Depois, como avaliação- disse o César, desembarca o Maicon aqui daqui a um mês, ou o Rodrigo Caetano, e o movimento eleitoreiro, tem movimento eleitoreiro Não nenhum. deixou de ser. Pode ser o Não deixou de conceitual ser. deles. O final era os votos. Se vier Não os é votos, Ribeiro. As Para com moedas isso. diferentes. Vamos colocar o Tiger na conversa para falar de um outro assunto. Tem jogador no Beira-Rio que pode entrar na lista do Tite, Tiger? Vitão, o Meneghetti, e a gente confirmou com pessoas da comissão técnica da seleção brasileira que o Tite está encantado com o zagueiro do Internacional. O técnico da seleção esteve presente no Maracanã, assistindo a partida do empate em 0-0 entre Internacional e Flamengo, onde o Vitão teve uma boa atuação. E aqui eu vou colocar alguns pontos que contam a favor do zagueiro do Inter. A versatilidade dele, o Vitão, por exemplo, na Ucrânia já atuou como lateral direito. E o Tite está buscando entre os zagueiros que irá convocar jogadores versáteis que podem atuar também como lateral direito. Caso do Ibáñez, que o próprio Tite citou nesse aspecto, do Militão, zagueiro do Real Madrid. No dia 21 de outubro, o Tite vai enviar para a FIFA uma lista de 55 nomes. Destes 55 nomes, 26 vão para o Catar na lista final do dia 7 de novembro. E existe a chance do Vitão, sim, estar nesta pré-lista de 55. Na final é muito difícil, mas na pré-lista ele pode estar, Meneghetti. Vitão pode jogar a Copa do Mundo, Baldasso. Cara, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Vitão ele é impressionante. Ele é muito bom jogador. O Vitão me lembra muito um zagueiro que no final da carreira jogou no Internacional, que talvez seja um dos melhores zagueiros do país nos últimos 20 anos. O Juan, aquele cara do Flamengo. Que beleza. Lembra muito. O Vitão é um zagueiro que, se o Inter compra ele pelos valores que estão dizendo aí, o Internacional vende por 8, vendeu o Bruno Fux por 8 milhões de euros, né? O Vitão vale bem mais do que isso. né? Vale bem mais do que isso. façanha, Mas eu quero colocar... Eu acho mesmo parecido com o Juan. Acho parecido com o Juan. Acho parecido com o potencial de ser melhor, inclusive. Melhor, Onde é inclusive. que veio essa manchete do Meneghetti? Com todo respeito. Não, ele pode ser chamado para uma lista surpresa, uma lista de emergência. Se 3 ou 4 jogadores da sua posição se machucarem, aí ele pode jogar. Para um pouquinho. Aí qual o problema? Tem um tamanho que não é Qual verdade. o problema? Tá. Tu não ouviu o que o Tiger disse, então? É que tava falando mal dos candidatos a presidente do Grêmio, tu não ouviu? O cara lista de 50 e não, ele pode jogar a Copa do Mundo. Não, sabe quem é que não pode jogar a Copa do Mundo? Tu não vai jogar a Copa do Mundo. O Vitão tem chance. É simples. Deixa eu Esse só é o princípio É que matemático. assim, ó, são 55 nomes. É. Numa dessas, o Pedro Henrique minha- pode aparecer lá no meio. a minha preocupação- 55 Então, nomes. como numa dessas, eu tenho certeza que o Tite vai ter um momento de lucidez na sua vida e vai levar o Pedro Henrique. Eu tenho uma... Cara, não vamos nem discutir isso aí. Se eles botarem Vamos o discutir. Pedro Henrique na lista, tu vai ficar insuportável. Meneghetti, Hein? Imagina, eu meu. acho que o deboche ao Vitão já foi feito, a gente não precisa continuar com isso. Eu quero trazer para as pessoas aqui o mais importante nesse momento em relação ao Vitão, para que vocês entendam. Os repórteres usam uma linguagem, essa nova geração de repórteres é muito chata. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo em relação ao Vitão. O Vitão é o seguinte, o Vitão está emprestado para o Inter Não. até junho do ano que vem. Deixa eu Normativa terminar. da FIFA. Deixa eu terminar. Até é o junho do ano que vem, porque se fez valer daquela normativa da FIFA de suspensão de 1 ano de contrato. Quando o Vitão veio por 3 meses, como era pouco tempo, o Inter já começou a negociar com o Shakhtar a compra do Vitão. E o Shakhtar acenava com uma ideia de 2 milhões de euros. Não há valor no contrato do Vitão pré-estabelecido. O Shakhtar pedia 2 milhões de euros. Aí, de repente, o Inter pulou fora da negociação, porque veio a normativa da FIFA, o Vitão acionou, né? 1 ano de suspensão de contrato lá e o Shakhtar ficou fulo da vida com isso. Reclamou para todo mundo. Aí agora, o seu Esporte Clube Internacional voltou a chamar o Shakhtar. Queremos comprar o Vitão. Ah, é? Disse o Shakhtar. Vocês querem agora? Ah, vocês estão vindo de novo para comprar? Era 2, né? Era 2. Agora é 4.
Agora é 4 milhões de euros. Então está aí o grande problema para comprar o Vitão. E tudo que não pode acontecer é a gente começar o ano que vem, que nem começou esse ano com o Bruno Mendes, com um jogador que 2, 3 meses depois vai embora. Tiger, quer complementar sobre o Vitão? Vitão, só sobre a comparação do Baldasso com o Juan, a geração de repórteres hoje é chata, legal é o Baldasso, né? Mas sobre a comparação do Baldasso do Vitão com o Juan, o Vitão não levou nenhum cartão amarelo ainda no Campeonato Brasileiro, Meneghete. Algo que o Juan também tinha como característica, poucas faltas, poucos cartões. Eu acho que o Vitão é um baita zagueiro. Eu acho só que o Juan era um pouquinho melhor. Alguns de quilômetros melhor. Mas eu não... não vou entrar nessa pilha do Ribeiro Neto de desqualificar o Vitão. Eu não Dizer, vai entrar numa lista de 55. Eu não desqualifiquei. Não, só debochou. Não, eu só achei a manchete do nobre comandante um pouco forte. Por quê? Se ele vai entrar numa lista de 55, ele pode jogar a Copa, né? Tá bem. Mas isso é fato. Tu quer contrariar o fato? O cara vai fazer uma lista de 55 para depois selecionar pra quem vai pra Copa. Quem entrar na lista de 55 pode jogar a Copa. Tu que fosse o homem que veio dos caretinha, né? Sim. Tua experiência foi baseada lá atrás, há muito tempo, né? Dos caretinhas, jornal. e tal. Milênio passado. Tu sabe que o lead da matéria, às vezes, desqualifica a própria manchete, né? Porque o lead tem de ser explicativo. Ribeiro, tu tá enganado. Então, Tu tá discutindo o fato. A manchete a tua manchete. Vitão pode jogar na Copa do Mundo. Aí o lead embaixo. Não. Sim, ele entra numa lista de 55 Mas tá ali a manchete, ó, embaixo ali no GC, ó. Vitão pode aparecer na pré-lista. O Vitão pode jogar a Copa do Mundo, Moledo não. Eu só queria... Só de outra coisa, tu não pode comparar ele ao Juan por um simples detalhe. Não, quem comparou foi o Baldasso. Tu tá meio desorientado hoje, tu tá meio perdido hoje. Não sei o que aconteceu. Não, simples detalhe, porque tu não concorda. Esse é o detalhe. Eu concordo. Tanto é que é o seguinte, é injusto comparar ele com o Juan, porque ele só tem 22 anos. O Juan, tu tá analisando por toda uma trajetória. Mas ele tá dizendo que lembra, vamos aguardar, de repente, o Vitão, que, na minha opinião, aliás, está acontecendo uma grande justiça. Está acontecendo uma grande justiça. E me admira o senhor Baldasso, ainda não vir a público das suas redes e aqui, bradar contra isso aí. Estão elegendo a tal da bola de prata lá, não tem nenhum jogador do Internacional. Eu disse, nenhum jogador do Internacional. Isso é um absurdo! É verdade. Absurdo! O Inter tem que ter 2 jogadores na lista dos melhores do Campeonato Brasileiro. 2! Tá? Quais? O Busto e o Vitão. O Pedro Henrique, né? Não, o Pedro Henrique é reserva do Inter. Como é que vai estar na lista? Tá Assim, ó, Meneghete. Existe... Ele falou... O Inter tinha que ter 2 jogadores. Mas 2 tinha que largar, tipo, 8. É que, Meneghete, existe uma pesquisa, que é uma das pesquisas mais importantes da história dos mais de 500 anos do Brasil, que ela trata que apenas 8% do leitor brasileiro lê e consegue interpretar ou escutar e interpretar o que é dito. E é um grande problema deste programa, porque a gente acabou recentemente, por exemplo, lendo o dicionário, mostrando vai voltar, que... não? Exatamente. Vai voltar, mostrando que eleitoreiro é um negócio visando a eleição e vocês... Ele sabe que foi mal. Não. Vitão, vamos lá. Eu não sei onde ele quer chegar, mas ele saiu dizendo que nós somos analfabetos funcionários. O que tem a ver o Vitão com os brasileiros não leem? Lamentavelmente não leem. Se vocês tem uma outra parcela da população que nem ouve, já sai falando, que são eles. Aí, olha só o que aconteceu. Olha. Tem que saber ler, ouvir / interpretar o que está dito, que vocês não souberam do eleitoreiro. Isso parece a escolinha do professor. O Baldasso acabou de dizer, o Vitão lembra, assim como alguém viu um gol do Pedro Henrique e disse que lembrava do Cristiano Ronaldo. Tu não disse que ele era o Cristiano Ronaldo, tu disse que o gol lembrava. Assim como o Vitão, eu concordo que o Vitão lembra, na verdade, mas ele lembra. Eu queria só corrigir, é muito melhor. Não é só sobre um gol. Há movimentos do Pedro Henrique jogando futebol, eu estou falando isso sério, que me lembram os movimentos do CR7. É forte. Eu não estou dizendo que ele joga como CR7. Não, ainda não joga como CR7. Ainda não. Alguns movimentos dele, a arrancada pro gol, em algum outro, a maneira de bater na bola, me lembra o gol que ele fez contra o Goianense, o gol que ele fez contra o Colo-Colo, me lembram movimentos parecidos com o do CR7. Eu acho o Vitão uma das grandes contratações do Inter. Grandes contratações, para mim é um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro, jogando e joga muito bem e vai muito longe. Eu só quero, Baldasso, por favor, o Juan foi um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Meu querido, tu comparou o Biel ao Paulo Nunes. Eu só quero assim, mas eles são parecidos, Olha bem para mim, eu te lembro qual jogador?
Qual jogador eu te lembro? Ney Cabeção, que é o lateral direito que jogou no Inter. Rui Quando Cabeção. eu corto o cabelo, eu lembro Nazário. O Nazário. Não é por isso que lembra, é pela técnica. O Vitão lembra o Juan, o Vitão é frio, o Vitão é impositivo. Só falta agora tu dizer que lembra o Aldair, aí eu saio. O Vitão é limpo. Aí eu saio. O Vitão não joga feio, ele é um zagueiro que joga bonito e técnico. Lembra o Juan sim e tem potencial de ser maior que o Juan. O Juan é tão monstruoso que ele desaposentou a camisa 4, que era do Aldair. Que era 4? 4 ou 6? Era a camisa aposentada da Roma e o Juan desaposenta. E aí, há não muito tempo atrás, uns 2, 3 anos, eu criei uma mini revolução na torcida do Grêmio, porque eu disse, olha, um dia assim aqui, falei, pra mim, o zagueiro que eu vi na beira do campo atuar como repórter, melhor zagueiro, foi o Juan. E os caras disseram o Jeromel. Eu falei, cara, o Jeromel é monstruoso, não se fala nisso. Mas é que... Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Aí entra o que o Ribeiro disse. Sobre o começo de carreira. Vocês vão lembrar disso. O Juan, com a idade do Vitão, era execrado pela torcida do Palmeiras. Vocês lembram da dupla de zaga Fabão e Juan no Flamengo? Era um horror. Todo mundo tinha horror. E já era o Juan. O Juan evoluiu. Destaque da Central Band do Esporte, alô, Tiger. Vamos ouvir Renato Portaluppi, Meneghetti, falando sobre... vamos ouvir Bruno Alves, falando sobre as cobranças do técnico Renato Portaluppi. A gente destacou ontem aqui a reunião do treinador no centro do gramado com os jogadores e o Bruno Alves explicou o que foi dito naquela reunião. Vamos ouvir o zagueiro do Grêmio. Cobrança sobre a gente tá vencendo o jogo e não pode tomar um gol nos minutos finais. É um time que já era, a gente entende pela qualidade que a gente tem do elenco, já era para estar numa decisão um pouco mais cômoda no campeonato, até com uma situação mais resolvida, só que isso não se desenhou e a gente tem a oportunidade agora de fazer um grande jogo contra o Bahia, mas porém ele cobrou a gente bastante, que um time que quer subir tinha que ter vencido fora também. Nesse exato momento, um dos trabalhos mais longevos como treinador do futebol mundial está se encerrando. Nos conta isso, Tiger Junk. Entrevista coletiva que iniciou há 3 minutos atrás, Meneghetti, em Buenos Aires, na Argentina. Marcelo Gallardo convocou uma conferência de imprensa e abriu dizendo que não renovará contrato com o River Plate. Ao final desta temporada, Munheco Gallardo não será mais o técnico do River depois de 8 anos, Meneghetti. Já estou aqui com a capa do Olé. Bomba! Gallardo se va de River. O anúncio, ele estava a 4 coletivas, a 4 jogos, sem se manifestar. Está deixando o River Plate. Tu imagina o furdunço no começo do ano que vem com Gallardo e Tite livres no mercado. É verdade, Imagina. O Tite quer ir para a Europa, né? Quero O Tite... pede para a reportagem ver se tem alguma passagem do Odorico ou do Alberto Guerra para Buenos Aires. Fotinho, vê se não tem uma fotinho deles. E tem outra. Desculpa, eu fui incompleto. Imagina o furdunço no começo do ano, né? Daqui a pouco o Grêmio ainda está sem técnico, com Gallardo, Tite e o Wagner Mancini com esse grande trabalho que está fazendo no América Mineiro. Esses 3 treinadores à disposição do pessoal. Ele não deve ficar lá, já cumpriu o seu trabalho lá no América. Estamos tentando implicar, né? Estamos trabalhando para Só implicar. tô te dando opções, cara. E o Ribeiro fazendo esse negócio da fotinha aí. E daqui a pouco, os movimentos, né? Pode ter um movimento para trazer o Gallardo para a arena. Claro, beleza. O primeiro que botar uma foto ganha alguns votos aí. Só um pouquinho, só vou deixar claro. O candidato que contratar o Gallardo e divulgar, nós vamos votar nele. Nós vamos votar nele. Mais do que o Renato. O Gallardo? Tá de brincadeira. Aí a torcida do Grêmio larga o Renato. Tá brincando. Ele deve estar anunciando agora para... Ele vai para a Europa, né, o Gallardo? Claro. Hoje não tem mais mercado aqui na América do Sul. Não sei se é alguma coisa de seleção, pós-Copa do Mundo também. Eu tenho outro treinador para ti. Flamengo, né? Tem Flamengo, né? Eu tenho outro treinador para ti. Eduardo Cudê. Esse é o cara. Opa! Baita treinador. Bom, vamos falar um pouquinho de... O Tiger? Não, eu ia falar seleção brasileira, hein? Seleção brasileira vai ficar sem técnico no fim do ano. Quem sabe o Munheco. Infelizmente, eu não vejo maturidade na CBF para contratar um treinador argentino. Lamento muito. Eu acho que é hora da gente ter um estrangeiro na seleção, com todo o respeito aos treinadores brasileiros. Eu queria o Klopp, né? Queria o Klopp. O Klopp. Eu queria o Guardiola. O Guardiola que é apaixonado pela seleção brasileira. Tá bem. O que é? Eu quero técnico brasileiro treinando a seleção brasileira Tá aí o Mancini, que então. joga futebol brasileiro. Tá aí o Mancini. Mancini é uma boa dica do Fabiano Baldassi. A CBF sempre contrata o treinador que está em voga no momento. O técnico da seleção vai ser Dorival Júnior. Não. Vai ser Depende dos Dorival resultados Júnior. do Flamengo. Vamos ao intervalo e o Tiger está na live do YouTube conversando com vocês.
Munheco Cevá de River. Vamos nessa, intervalo do Donos aqui. Não tem trilha, Juninho? Eu tô sem trilha hoje. Porra, me deixar sem trilha, guerreiro. Pô, não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Munheco Cevá de River. 15 mil pessoas nos assistindo. Eu vou ler aqui alguns recadinhos, tá? Treinador argentino na seleção brasileira. Essa eu só vi aqui. Tá bom, Fabiano Araújo. Bom, Renato na seleção brasileira. Não me enche o saco. Tiger, o Baldasso está errado. Vitão lembra o Roque Júnior. Abraço. É o Pablo Fortes. Roque Júnior, baita zagueiro. Era o Roque Júnior, hein? Baita zagueiro. Diniz no Grêmio, diz o Rodrigo Vieira Rodrigues. Pode ser. Manda salve, Tiger. Salve, Gustavo Felipe. Tamo junto. Gajardo em 2023, já ganhamos a Copa do Brasil de cara. Tá maluco? O Gajardo é um gigantesco. Ele é gigantesco. Gigantesco demais. Vamos lá. Manda um abraço pra mim aqui de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Gremista, valeu, Leonardo Ribeiro Maciel. Um abraço, Leonardo Ribeiro Maciel, que é gremista. Tiger, pior repórter do Sul. Tamo junto. Tem jeito. Tiger apoia Kudê, técnico do Brasil. Óbvio. Tchatcho Kudê gritando com o Neymar. Imagina, coisa linda. Mas o Kudê tá bem na Europa, né? O Kudê tá bem na Europa, deixa ele lá. Tiger, o menu é uma estratégia eleitoreira. Hoje, Eleitoreiros da Bola, tá? É o nome do programa. Não, a gente ficou 40 minutos debatendo dicionário, né? Uma coisa impressionante. Vocês acham que aqui a gente só debate futebol e amenidades? A gente debateu a ortografia portuguesa. Vocês estão de brincadeira? Pô, respeito donos da bola. Literários da bola. Significados da bola. Eleitoreiros da bola. Que beleza. E hoje, eleitoreiramente, teremos carne de porco e batata no almoço. Bom demais. Eu tenho meu voto. O meu voto é do restaurante. Carne de porco e batata. Não tem jeito. Kudê no Grêmio. Me serve também. Pô, me serve muito. Tiger arrogante. Pode ser. Às vezes. Meneghetti é mal educado nas discussões, diz o Luciano Cifa. Tiger, abraço aí para São Paulo, gremista nato, abraço, Peter. Tiger, qual a chance do Real Madrid repatriar o Lucas Silva ou até trocar o Toni Kroos por ele? Não existe. Evandro Lazarotto. Lucas Lima vai pro Grêmio? Não sei. E o Mano na seleção? Não, nenhuma chance. Mano na seleção, nenhuma chance. Acabou? Tchau. Tiger, a rapaziada do Internacional, os guris da Bergamota, então, estão chamando a atenção de todo mundo. É o Pedro Henrique e agora é o Alemão. Nos conta isso, Tiger. Eu vou primeiro manter a calma de todo mundo, tá? O Alemão não tá saindo do Inter, não há um interesse por compra do Alemão. Ontem o JB contou uma história aqui, passando donos da bola, que agora eu dou uma ampliada nela, e foi um relato que eu recebi há algumas semanas sobre uma conversa da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, em uma reunião da CBF. A Leila Pereira se encantou com o Alexandre Alemão, a atuação que o Alexandre Alemão fez, principalmente na partida contra o Palmeiras no Allianz Parque. Ela perguntou ao presidente, vem cá, onde que vocês encontraram o Alemão, onde que vocês descobriram o Alemão? E o presidente deu o crédito para o pessoal da análise de desempenho, da análise de mercado e prospecção de atletas do Internacional. E a frase da Leila Pereira: vou para o interior porque quero achar um alemão para o meu time também. Tá bem, daqui a pouco chega uma propostinha do Palmeiras aí, Baldasso, pelo Alexandre Alemão. Não, mas não tem bala para tirar um jogador de um clube brasileiro.
Posso te dizer... Os caras pagaram 10 milhões de dólares Tá, mas pelo isso- Flaco. isso não, que pelo eu vou- Flaco. 10 milhões de dólares tu não compra a perna esquerda do alemão. Tu tá de brincadeira, o alemão vale 15 milhões de euros. Tem 15 milhões. Eu 10 lembro, milhões de 15 euros, 10 milhões. milhões de dólares está parelho com 10 milhões de euros hoje, atualmente na cotação. Cara, 10 milhões de euros o Inter balança. Tá, eu só quero dizer o Eu seguinte, não sei se essa informação, essa sugestão tua é o fim do futebol brasileiro. No dia que Flamengo ou Tirarem Palmeiras jogadores ou do Inter do Atlético Grêmio, acabou. chegarem Verdade. aqui para contratar e conseguirem contratar um jogador de Grêmio Aí Internacional acabou. dessa maneira, aí acabou. Aí acabou. Estamos perto, tá? Estamos perto. Tá? Não tô dizendo que a gente tá longe ou perto, eu até... O Flamengo quase contratou o Ferreirinha do Grêmio. Tá? Não, mas por que menos. contrataria, Meneghete? Não, mas aí. Porque tava Também mal. porque o Grêmio quer se livrar. Não, eu tô dizendo assim, pegar vem destaque no time. agora, tá? Qual é o jogador mais valorizado do Grêmio? Qual é? É o Bitelo. Vem aqui o Flamengo dizer, eu quero o Bitelo, vai ser meu reserva aqui. A melhor coisa que aconteceu para o Internacional nesta semana, que mostra a grandeza do clube e justamente prova que nós não estamos chegando nisso, foi quando o JB tentou vender o a Pedro tua Henrique para o mensagem, Flamengo aqui a mensagem e veio que o tu presidente e disse que quer levar 380 milhões de reais. Esse é o tamanho do Inter. Esse é o tamanho do Inter. Só para pontuar, eu não tentei vender ninguém, até porque eu não vendo ninguém, eu só dou informação e eu relatei Não, o que mas o aconteceu. empresário dele tá tentando vender. Tá? Bom, O empresário ele do não Pedro tem- Henrique tá numa ginástica que o negócio... Só para deixar claro, Pedro Henrique, e eu banco a informação aqui, Pedro Henrique não tem empresário. Não tem, ele não assinou com absolutamente ninguém. Mas tem ele um tinha, cara... né? Hã? Até ontem ele tinha, né? Não, Mas tu tem deu um informação. cara... Não. Tu deu informação que ele tá trocando de empresário? Tem um cara, ele está na troca de empresário, ele está na troca de empresários, tanto que quando ele vem para o Inter, eu tenho do próprio Inter que eles negociaram numa condição mais favorável, porque não tinha gente, não, o e Inter aí? não precisou pagar Tá na troca de comissão, empresário? e ele está na troca de empresário, só que tem um cara meio que indo falar sem ter o contrato assinado. E é essa a situação. Mas o cara isso é uma realmente... informação nova, então. E aí só a questão... Hã? JB, só troca quem tem, JB. Não, é que ele teve lá atrás, então ele está com o novo empresário. Ele teve lá atrás, aí tem. Ele tá com o novo ou não tá com o novo? Ele está conversando com o novo. Não assinou absolutamente nada ainda. Mas é esse novo que tá colocando ele e oferecendo os clubes. exatamente. O outro já está trabalhando, né? O cara se Bastante, hein? É proativo. O cara É proativo. Tá mostrando serviço, né? Mas deixa eu só para completar o assunto do Muito rápido. do 40 Balbal segundos ali. pra acabar. Não, é menos do que isso. O Flamengo pagou ao todo 16 milhões de euros pelo Cebolinha. Ou seja, bala na agulha eles têm, é só querer. Vamos colocar o resultado final da nossa enquete interativa sobre a possibilidade do Grêmio contratar ou Maicon ou Rodrigo Caetano. Quem seria mais importante? Maicon, 27%, Rodrigo Caetano, 73%. Hoje, às 7 da noite, tem Donos da Bola na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, canal do YouTube, Esporte Band RS. Ótima tarde a todos vocês.